Olá, eu sou Thalita Mello e nesse vídeo eu vou contar para você qual a tendência da micropigmentação de sobrancelhas para 2022. Mas antes disso, aproveita, já se inscreve no canal, deixe o seu like, vai lá nas notificações, já ativa o sininho e, se possível, também deixe um comentário no final do vídeo dizendo o que você aprendeu nesse vídeo aqui desse canal, tá? Vamos lá, vamos aprender tudo? Como eu sou micropigmentadora há 20 anos, eu conheço, né, todas as etapas e todo o histórico que já foi tendência de micropigmentação no Brasil e no mundo. E aí, para dar um histórico para vocês do que era que acontecia na micropigmentação até chegar na tendência para 2022, vamos começar falando da micropigmentação há 20 anos atrás, anos 2000, né? Por volta de 2000 a 2005, a tendência, né? A gente nem chamava micropigmentação, a gente chamava maquiagem definitiva. A maquiagem definitiva eram feitas principalmente em mulheres com mais de 40, 50 anos, que não tinham sobrancelhas, que pegaram aquela moda da sobrancelha extremamente fina, né, que acabaram tirando demais suas sobrancelhas para entrar na moda antiga e não tinham mais sobrancelhas numa época em que as sobrancelhas precisavam ser muito definidas, muito delineadas e arqueadas. Então esse era o público-alvo principal, mulheres que eram escravas do lápis para desenhar as sobrancelhas, e as sobrancelhas de maquiagem definitiva era como se fosse um bloco, né, toda pintada, cores muito vivas, extremamente escuras, né, que tinham tendência a azular ou a cinzentar com o tempo. O único equipamento que era usado nessa época era o dermógrafo ou a máquina rotativa de tatuagem, né? Então a gente tinha essas opções, ou escolhia usar um dermógrafo, que na época aqui no Brasil era muito difícil até encontrar bons dermógrafos com excelente qualidade de agulhas. O mercado nacional de pigmentos ainda estava muito rudimentar, então a gente trazia pigmentos de fora, geralmente americanos, para usar na micropigmentação para ter um ótimo resultado, porque os pigmentos brasileiros não eram bons e geralmente eram os mesmos pigmentos de tatuagem, as mesmas tintas de tatuagem que a gente usava na micropigmentação. Então, o aspecto da micropigmentação naquela época, que foi na época que eu comecei, foi quando eu fiz o meu primeiro curso, eram assim, ó, você vai ver aqui nessa foto, a sobrancelha mais fina, bem delineada, escura, marcada e geralmente não era usadas por jovens. Entre 2005 e 2010, começou a surgir a tendência da sobrancelha fio a fio feita com dermógrafo. Então aquela micropigmentação, já chamada micropigmentação nessa época, ela começou a se tornar um pouco mais suave, porém esses fios tinham um aspecto que hoje a gente determina como pau a pau. Eram fios muito retos, né, para desenhar como se fossem os fios das sobrancelhas. E nessa época meus trabalhos eram assim, ó. Eu ainda vejo essas sobrancelhas quando as clientes voltam. Eu gosto do design, porque já falei em outros vídeos aqui a importância do design na micropigmentação. O meu design, modéstia à parte, sempre foi muito bom. E as sobrancelhas, elas acabavam não ficando feias. Mas esses fios feitos com dermógrafo, eles eram tão saturados, tão cheios de tinta, que acabava que com o tempo esse fio se abria, se expandia e essa sobrancelha, ela virava uma sobrancelha toda pintada com pouco tempo a mais, cerca de 2, 3 anos. E apesar de não ser mais uma maquiagem definitiva, ser uma micropigmentação, era uma micropigmentação com longa durabilidade, que durava uma média de 10 anos. Então essas sobrancelhas foram feitas em 2005 até 2015, ainda estavam lá praticamente do mesmo jeito, só que ao invés de desenhadas fio a fio, eram sombreadas. A partir de 2015
foi quando começou a surgir o microblading ou microblading, que são os fios feitos com a haste manual chamada T-Body. O T-Body, ele permitiu que o artista, né, que não tivesse domínio com a micropigmentação fio a fio feita com dermógrafo, ele conseguisse executar fios com mais facilidade. E aí foi quando começou o boom da micropigmentação no Brasil. A técnica se popularizando porque ela começou a ficar mais fácil de fazer. E os trabalhos dessa época eram assim. Olha só essa foto de 2015. Então, como foi que começou a mudar esse procedimento? Os fios, eles ficaram um pouco mais naturais, né, com um pouco mais de caimento, mais finos, mas principalmente a rapidez ao fazer essa técnica. Eu vou contar agora uma curiosidade sobre o meu trabalho nesse período. Quando eu vi, né, quando eu me deparei com o microblading, eu fiquei um pouco apavorada, porque é um instrumento cortante e para quem trabalhava com dermógrafo há 10 anos, aquilo era um pouco assustador. Então a primeira coisa que eu fiz, mesmo tendo bastante sobrancelhas, foi pedir para minha assistente fazer alguns cortes na minha sobrancelha para que eu sentisse qual era a sensação de fazer aquilo. E assim, apavorante, né? Eram cortes muito profundos e por isso a micropigmentação feita com T-Body naquela época, o microblading, ele era muito duradouro, né? Chegava a durar 5, 6 anos e tem sobrancelhas feitas nesse período que até hoje estão durando, por conta da profundidade. Então, como não era uma técnica muito conhecida, os artistas acabavam aprofundando um pouco mais para fazer essa técnica na pele, o que gerou, né, algumas intercorrências com o microblading, que, por exemplo, o efeito chumbado, né, o pigmento muito acinzentado, muito azulado, cicatrizes e a popularização, já que a técnica é fácil de ser feita, é mais fácil do que a micropigmentação feita com fio a fio, que eu já falei aqui, né, com dermógrafo. E o preço dos insumos são infinitas vezes mais baratas do que um dermógrafo, do que uma máquina e as agulhas que a gente precisa usar descartáveis. Um T-Body, por exemplo, que você reaproveita, um T-Body de metal, que ele pode ser esterilizado, ele custa em cerca de 20 a 40 reais, dependendo da qualidade do T-Body. Porém, as lâminas você encontra a partir de R$1. Né? Assim, lógico que uma lâmina que não tem tanta qualidade, porém, consegue encontrar lâminas muito baratas. Então, isso barateou muito o procedimento e popularizou. A partir de 2019, começou a surgir o nanoblading, né, que nada mais é do que o microblading feito de uma forma mais delicada, mais suave, através de lâminas extremamente finas, o que permite um trabalho como esse, né, uma sobrancelha extremamente natural, onde o pigmento fica invisível, você não consegue ver o que é pelo natural e o que é tinta. Então, dessa forma, a técnica se popularizou mais ainda, porque os artistas já estavam muito melhores, né, na sua técnica, já teve um bom tempo para eles aperfeiçoarem, a técnica ficou mais bonita e começou a receber adeptos como jovens, né, meninas super jovens e crianças, sim, crianças com alopécia, por exemplo, elas puderam se beneficiar dessa técnica para não ficar sem sobrancelha e sem expressão nenhuma. E agora a tendência para 2022 são sobrancelhas cada vez mais cheias, naturais, com pelos assanhados e na micropigmentação a tendência do nanoblading com característica, né, ascendente ou de acordo com a técnica Brow Lamination. Então a tendência para 2022 são sobrancelhas bem fartas, com os pelos todos desenhados para cima, para usar bem assanhadas. E você que é micropigmentadora não pode deixar de investir, de treinar, de aperfeiçoar essa técnica, fazer fios cada vez mais finos, que eles se misturem com os fios naturais,
para que fique invisível e que a sua cliente consiga usar bem despenteada para cima, bem assanhada, para ficar com esse ar moderno, que é a tendência de todas as campanhas de moda das grandes marcas internacionais. Se você prestar atenção, todas as modelos estão lá com a sobrancelha, até às vezes sem tirar nenhum pelinho, até com excesso, porém sobrancelhas que trazem essa naturalidade e que passam muita força para a mulher, né? Nessa época de empoderamento feminino, né? Da mulher ter o seu lugar na sociedade, de poder fazer tudo, e traz essa imagem para a mulher através das sobrancelhas. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa aqui seu comentário, diz aqui o que você mais aprendeu nesse vídeo e me conta qual foi sua experiência. Até logo!